acabou a bateria da câmera. Vamos continuar agora no celular, né? Tá bom, pessoal. Os óleos de ressaca da Capitu. O Bentinho disse que os óleos de ressaca da Capitu agora, nessa primeira vez que ele fala, que são óleos que puxam tudo. Óleos que te atraem para dentro dele, tá? E beleza. Ele enxerga a paixão, ele realmente ama a Capitu, a gente consegue ver isso quando ele escreve, tá? E o que mais? Eles prometem que vão casar uns com os outros e ele pede ajuda ao José Dias para tentar convencer sua mãe de que não levar ele para o seminário. O José Dias tenta ajudar porque é amigo, não, por interesse, tá? Porque ele é interesseiro, o agregado interesseiro. E a mãe do trem do Bentinho não acredita nisso, tá? Não deixa, ele tem que ir pro seminário mesmo por causa da promessa, porque ela fez por Deus. Ela tem muito medo de quebrar essa promessa. O Bentinho faz muitas promessas para Deus, inclusive pede para ficar prometendo 10 mil Ave Marias, 10 mil Pai Nossos, nunca cumpre essas promessas. Ele também tem muita falsa fé, o Bentinho. Ele dá uma moeda para um mendigo e pede para o mendigo rezar para ele, em troca da moeda. Tipo assim, é uma puta falsa fé isso, uma crítica a essa falsa fé. Nossa senhora. E chega o dia dele ir pro seminário. Ele vai pro seminário lá, estuda lá um pouco, quer sair de lá logo, fala que ele quer virar advogado, depois ele fala que ele quer estudar advocacia na Europa, no final ele acaba estudando em São Paulo. Enfim, né? E ele conhece lá o melhor amigo dele, Escobar. Escobar também não quer ser padre. Não porque ele tá apaixonado, mas porque ele é apaixonado por ninguém, mas ele é apaixonado por comércio. Ele é um cara muito bom em matemática, um cara muito bom na aritmética. E o Escobar, ele é muito astuto, inclusive. E o Bentinho vira muito amigo de Escobar, tá? Todo mundo gosta de Escobar na casa do Bentinho, ninguém vê problema nenhum nele. Tá? Capitu desconfia, pede inclusive pro Bentinho não contar para Escobar que eles têm essa paixão e etc. E o Escobar, o Bentinho querendo sair de lá logo, e o Escobar diz para ele, dá a ideia dele trazer um órfão para colocar em seu lugar, porque afinal a mãe dele não prometeu ele como um padre, mas ele prometeu um padre a Deus, não importa quem seja, manda um órfão para lá. Aí o Bentinho conversa com o Escobar, depois isso vai parar para a mãe dele, e a mãe dele fala com o Padre Cabral. O Padre Cabral é o padre da história, aí, professor de latim do Bentinho. E ele também é falsa fé. Ele concorda com o Escobar lá, de que a mãe dele não prometeu o Bentinho a Deus, mas um sacerdote a Deus. E o Bentinho sai de lá, o Escobar sai de lá também, e vai um órfão lá, preencher o lugar dele lá. Tá? Mas, além disso, o Padre Cabral, ele ganha um título de pronotonário, uma coisa assim, e ele fica se gabando o tempo inteiro, adora quando alguém elogia ele. Ele vai jantar na casa de Dona Glória só por causa da comida chique que tem lá. Ele é padre, mas ele é dos exemplos de falsa fé. Ele e a Dona Glória, que é a mãe do Bentinho, são os maiores exemplos que tem dentro do livro. Tá? E aí o Bentinho sai do trem lá, sai do seminário, ele vai casar-se com a Capitu, o Escobar sai do seminário, ele casa-se com uma mulher chamada de Sancha, que era amiga de Capitu, tá? Inclusive Sancha era muito... era a mãe da Sancha era muito parecida com a mãe da Capitu, eles ficam chamando até... O Escobar chama a Capitu de irmãzinha. Irmãzinha, porque ele é irmã da esposa dele. Sancha e Escobar tem uma filha chamada de Capitu, ou na verdade chamam ela de Capitolina, porque é o nome da Capitu, em homenagem a Capitu. E Bentinho e Capitu tem um filho chamado de Ezequiel, que é em homenagem ao Escobar. O Ezequiel não sei o que Escobar.
tá? E aí, agora já adultos, eles se casam, tem uma boa lua de mel, e uma lua de mel linda lá, e não sei o que. E aí o Bentinho, o filho do Bentinho tem a mania de imitar os outros. Ele adora imitar as pessoas. E ele imita muitos hábitos e traços do José Dias. Do José Dias, não, desculpa. Do Escobar. O jeito de andar, a postura dos pés, das mãos. E o Bentinho, nem a Capitu gostam que ele fique imitando os outros. E um dia, Bentinho, Capitu e Sancha Escobar jantam juntos na casa de Escobar. Lá o Escobar fala pro Bentinho que eles tinham um plano, fala que ele adora surfar e pegar umas ondas grandes aí no meio do mar, né? Sancha fala com o Bentinho e é lá que eles têm uma cena de romance, tá? Eles olham um nos olhos do outro, pegam as mãos um dos outros, ele fica como que apaixonado por Sancha naquele instante, tá? Enfim. E depois desse jantar, um dia depois, Bentinho recebe a notícia de que Escobar morreu. Como? Gostava de surfar e morreu afogado. Tá? E aí no velório do Escobar, o Bentinho vai ficar doidão das ideias. Capitu não chora no velório de Escobar. Ela segura o choro. Talvez por ser forte, por sua amiga que estava devastada, a Sancha, já que ela era uma amiga de infância. Mas o Bentinho disse que ela estava tentando, ela sempre desde criança conseguiu enganar bem as outras pessoas. Ela estava tentando enganar ele. Ela estava tentando chorar para não mostrar que ela sente algo por ele. Sente algo por Escobar, estava tentando esconder isso. E uma hora ela olha fixamente pro caixão. E aí ele fala a expressão olhos de ressaca, de novo. Não como algo bonito agora, de quem arrasta as coisas para si, o amor dele é arrastado por ela, mas de alguém que quer ficar com aquele morto, de alguém que sente muita saudade, de alguém que queria ter aquilo de volta. Agora esse olhos de ressaca é outra crítica. É uma crítica agora, né? A Capitu que Bentinho tá fazendo ela, tá? Bom, e aí o Bentinho, nesse enterro, fica muito estressado, faz um discurso lá, pensa em jogar o caixão do Escobar no meio da rua, com essas coisas de ciúmes, faz um discurso bonito lá, e etc, tá? E ele começa a desconfiar muito de que Capitu traiu ele com José Dias. Com Escobar, desculpa. Com Escobar. Aí tem outro episódio também, antes de Escobar morrer, que um dia ele foi pra uma ópera, um show na ópera, lá o Bentinho, e ao voltar pra casa, a Bentinha, a Capitu não foi com ele porque ela tava doente, tá? E falou que tava com febre, mas quando ele tava chegando em casa, ele encontrou o Escobar chegando na casa dele lá. O Escobar fala que é pra negociar coisas de comércio sobre uma balsa lá e tal. Tá? Ele, que isso é por exemplo, um dos pontos. Por que o Escobar tava fazendo indo lá? Se a Capitu tava sozinha. Será que era isso mesmo? Tá? Isso é um dos argumentos a favor de que Capitu traiu. Porque a conclusão do livro é de que não tem como saber quem traiu quem. Se alguém traiu de fato alguém. Tá? Esse é o grande plot do livro, a grande realidade do livro aí. Não tem como saber se Capitu traiu mesmo o Bentinho ou se o Bentinho é doido na cabeça. Ele fala com coqueiro, com verme no livro, tá? Ele faz de tudo. Pensa, tem horas que ele pensa em pegar as unhas e encravar no pescoço dela e do filho por causa de ciúme. Ele é muito ciumento desde pequeno. Tá? E não tem como saber, porque inclusive o livro é narrado em primeira pessoa. Quando uma coisa é narrada em primeira pessoa, não tem como saber se aquilo é verdade mesmo. Porque inclusive o próprio livro fala isso. Ele está trazendo as coisas da memória.
da própria cabeça, do que ele lembra, do como ele interpretou a situação. Pode ser que ele tenha interpretado errado, afinal é uma perspectiva subjetiva do próprio ser, tá? Tranquilo, né? Ó, então, o livro é cheio de críticas. O livro, a gente chega numa conclusão final, não tem como saber se Capitu traiu ou não o Bentinho, tá? O Bentinho fica louco. Ele tem o filho, o Ezequiel, que ele tem com a Capitu. O Bentinho tenta se matar, dando um chá envenenado para ele mesmo. Mas o Ezequiel entra na sala, ele se comove, ele tenta dar o chá para Ezequiel, mas se comove também. E ele fala para Ezequiel de que ele não é mais, de que ele não é seu pai. A Capitu vê isso, fica devastada. Eles se separam. E naquela época o homem não podia se separar de mulher, tá? E aí ele manda Ezequiel e Capitu para a Europa, tá? Capitu morre na Europa, morre lá na Europa. Ele fica viajando para lá para fingir que ainda estão juntos, que ele viaja lá para ver como é que ela tá. Ele faz essas viagens falsas à Europa, mas na verdade fica fazendo outras coisas, porque ele é visto como um fraco pela elite da época. É uma crítica aí também, tá? E aí, Capitu morre. O Ezequiel vem para o Brasil, no lugar onde o Bentinho mora. Eles conversam. O Bentinho vai numa expedição. Ele é formado em arqueologia, que é o estudo das coisas antigas. Uma expedição para Grécia, Egito, não sei o que mais. Ele morre nessa expedição. O Bentinho ajuda ele a pagar nessa expedição. Ele morre em Jerusalém, na Israel, lá no Oriente Asiático. Ele morre lá. E o Bentinho agora tá sozinho. A mãe do Bentinho morre, o tio Cosme morre, a prima Justina morre, o pai da Capitu morre, a mãe da Capitu morre, José Dias morre também. Todo mundo morre. E ele conta desde o começo do livro que ele construiu uma casa igual a qual ele tinha quando era criança. E ele acaba, Dom Casmurro, ele acaba sozinho em casa, sozinho, emburrado, o cara mais emburrado desse mundo, o dom dos emburrados. Ele acaba sozinho numa casa igual de quando ela era criança, igual a vida dele começou, sozinho, sem ninguém, triste, sozinho. E ele diz que ele escreve esse livro para ver se as memórias, que no capítulo 2 mesmo, as memórias que ele tem dessa época conseguem trazer a ele alguma coisa, alguma felicidade, tá bom? Olha, essa é a história do livro. Não tem como chegar a uma conclusão, vários debates foram feitos, não tem como comprovar de fato se Capitu traiu ou não Bentinho. Se Bentinho é gay, gosta do Escobar, se ele já traiu Capitu com Sancha ou não. Se não traiu, se ele é só louco das cabeças mesmo, é isso que não tem como saber, é um quesito de realidade. É um grande mistério dentro do Machado de Assis aí, tá? Bom, para finalizar, vou fazer agora uma síntese rapidinha, vamos fazer um resuminho falando da crítica que cada personagem representa, tá? Eu vou começar do menos importante ao mais importante, tá? O Padre Cabral, ele é o falsa fé, o cara que come lá coisa chique só por causa que é chique, tenta barganhar com Deus, etc. Tenta manter a Dona Glória na igreja só por dinheiro, tá? Tio Cosme e Prima Justina, a elite inútil, acomodada, que não faz nada, vive na passividade, vive da exploração, eles exploram a Dona Glória, que é a casa dos 3 viúvos, todos eles, a esposa e marido morreram, tá? O José Dias, o agregado da família, mentiroso, que só quer ganhar dinheiro, finge que ama, e aí tá a crítica à elite burra, os caras não percebem que ele não gosta dele de verdade, só tá lá por dinheiro, interesse. A Dona Glória, a falsa fé também, tá? Tenta barganhar com Deus, prometendo a ela o filho, que é uma coisa errada, é falsa fé. Aí tem o Bentinho, a elite inútil, que não consegue fazer nada, não produz nada a vida inteira. Tinha tudo, perdeu tudo, uma elite muito burra. O Bentinho é um cara burro, que não fez nada de bom na vida, não produziu nada, tá? E ele é contra o homem da época, ele é um homem fraco, que não consegue fazer nada, e dependente dos outros.
protegido pela mamãe dele lá. A Capitu é o contrário disso, ela é uma mulher independente, que mostra sua beleza aos outros, que consegue se virar sozinha. Ela rompe com a ligação, a relação dela com o Bentinho. Isso é puta que pariu pra época, cara. É incrível isso na época. Uma mulher fazer isso. Uma mulher muito astuta, uma mulher muito independente de si. Tá bom? Bom, eu vou deixar a lista de exercícios. Eu vou mandar uma lista de exercícios no grupo da escola, tá? Resumo os exercícios. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no privado, tá bom? Se eu esqueci de falar alguma coisa, pode mandar lá. Se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa, eu mando lá, tá? E existem algumas outras pequenas críticas ao livro, como por exemplo, quem lê sem atenção o livro e não percebe as críticas, e entre outras, tá? Mas isso é o que você precisa saber para amanhã, tá? Vou deixar uma lista de exercícios, você faz, muito fácil, não é difícil, tá? Não entendeu? Leu a explicação, não entendeu também? Eu explico pra você depois, tá bom? Um beijo, espero que tenha uma boa prova e falou!